Atenção, emissoras, ao top de 5 segundos. Programa Carlos Apolinário. Entra no ar, programa Carlos Apolinário. Mensagens, debates, opinião cristã com Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus. Apresentação e direção, Carlos Apolinário. Exaltado para todo sempre, é aquele que é o autor da nossa vida, Jesus Cristo! Olá, amigos! Com muita alegria na alma, com muita alegria no coração, estamos iniciando mais um programa Carlos Apolinário. O meu abraço aos meus amigos que estão em casa, no trabalho, no automóvel, onde vocês estiverem, uma boa tarde na paz do Senhor. Aos meus amigos evangélicos, católicos, espíritas, todos que estão ouvindo o nosso programa de todas as religiões, uma boa tarde na paz do Senhor. Hoje eu tenho aqui a alegria de trazer aqui no programa um amigo que é deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é o líder da bancada do PDT. É o líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas antes de ser o líder da bancada do PDT, ele tem um currículo importante, que eu vou pedir aqui à nossa Ione Borges que faça a leitura. Boa tarde, ouvintes. Nós vamos falar do Major Olímpio, deputado. Sérgio Olímpio Gomes é casado, pai de 2 filhos e deputado estadual desde 2006. Nascido na cidade paulista de Presidente Venceslau, Olímpio veio para São Paulo com 15 anos para ingressar na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, onde se formou em 82. Como oficial, serviu por 29 anos em diversas unidades da Polícia Militar. Foi presidente da Associação Paulista dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde se destacou no combate às injustiças e desmandos com a classe policial. O Major Olímpio é também bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, jornalista, professor de Educação Física, especialista em defesa pessoal, instrutor de tiro e autor de livros sobre segurança. Olímpio Gomes é líder do PDT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, instrutor de tiro, acho que eu vou pedir para ele me ensinar um pouco esse negócio aí, viu? Porque do jeito que anda a segurança aqui em São Paulo, né, eu estou aqui fazendo até uma brincadeira, a gente acaba pedindo a proteção de Deus, a ajuda de Deus, né, mas só que mesmo sendo crente e a gente pedindo a proteção e a ajuda de Deus, na hora que acontece o assalto, além de orar, a gente chama primeiro 190. A gente chama a polícia, pode ser crente, pode ser pastor, pode ser o crente mais santo do mundo. Ele acredita em Deus, mas na hora do sufoco, ele chama a polícia lá para atender a ocorrência. Eu quero aqui cumprimentar então o líder da bancada, que também é major da Polícia Militar, Major Olímpio. Major, é um prazer tê-lo aqui no programa, um bom dia aí a você. Bom dia, Carlos Apolinário, a todos os seus ouvintes. É um motivo de muita satisfação participar do programa Carlos Apolinário. Não só pelo trabalho que o Apolinário realiza na religião, com a difusão do seu programa, mas pelo que ele representa para todos nós, um homem que foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado federal, foi governador de São Paulo num período. Então, para a gente... E sempre com as mãos limpas. Quando a gente fala da classe política hoje, por isso que a gente tem uma satisfação muito grande em participar e ser amigo e estar junto com o Apolinário. Mas ele dizia de pedirmos a Deus, e ligamos para o 90, uma primeira consideração. A palavra polícia é a terceira mais dita no mundo. A primeira é Deus, a segunda é mãe, a terceira é polícia. Então hoje a questão da segurança pública no nosso país, no nosso estado, ela tem a dianteira em todas as pesquisas quando se fala o que mais tira o sono do cidadão. Já foi, num passado recente, o desemprego, já foi a saúde, hoje é a segurança. Então nós estamos
realmente muito preocupados com relação a isso. Não é uma preocupação só do policial, mas antes de ser um policial, sou pai, sou esposo, sou cidadão e a gente está vendo o que está acontecendo. Como eu estou aqui com um deputado, líder da bancada do PDT, que além disso é major, ele é major, mas ele já esteve lá na rua. Então eu quero que você participe, 3871-4998, você pode fazer a sua pergunta ao Major Olímpio, 3871-4998. Major, a primeira coisa que eu queria lhe pedir, já que o senhor é um homem oriundo da Polícia Militar, além desse currículo seu vasto aqui, as pessoas hoje desconfiam um pouco da atuação da polícia. Tem muitas pessoas que não acreditam na Polícia Militar, né? De quem é a culpa disso? A culpa é do governador? É das leis? Porque uma coisa que eu já vi acontecer, o policial vai na rua, ele prende o bandido, ele pegou o bandido praticando o crime, vai para a delegacia, chega lá, toma um chá de canseira pelo delegado lá, parece que ele está trazendo um problema para a delegacia, quando ele traz um bandido para a delegacia, e depois, meia hora depois, ele passa na rua e encontra o bandido em liberdade novamente. Como é que o senhor explica isso? Essa falta de crédito da polícia é culpa das leis, do governador? É desses casos que acontecem? Qual que é o problema? A primeira coisa é não tratar a segurança como política de Estado. É tratado como política de governo. Então, vem um governante e diz, olha, vou estabelecer a polícia comunitária. Aí vem o outro e fala, não, comigo é tolerância zero. E não se tem parâmetro. E nós temos um problema sério em relação à segurança. A Constituição de 88 estabeleceu a segurança pública no artigo 144, mas tem um parágrafozinho lá que diz, lei complementar à Constituição deverá regulamentar limite, esfera de atribuição e competência dos órgãos policiais. 25 anos nós não regulamentamos o papel da polícia brasileira. Não regulamentamos. Então, muitas vezes o cidadão, ele vê briga corporativista da Polícia Civil e da Polícia Militar brigando, quem é o responsável por isso, ou quem deveria fazer aquilo outro. Nós não estabelecemos na legislação o papel da polícia. E isso acaba tendo essa bagunça institucionalizada nos estados também. Nós vamos pegar no estado de São Paulo, hoje a Polícia Civil, faltam nos quadros da Polícia Civil, talvez isso aí também se atribua a essas canseiras que o cidadão toma, ou o policial que vai apresentar uma ocorrência. Em 1991, se fixou um efetivo para a Polícia Civil do estado de São Paulo, você era deputado naquele momento, que eram necessários 41 mil policiais civis no estado de São Paulo. Passaram-se 22 anos, a população tinha 32 milhões de habitantes, aumentou para 42 milhões, aumentou 10 milhões de habitantes no estado de São Paulo. E a Polícia Civil hoje tem 33 mil homens e mulheres, diminuiu 8 mil. E não bastasse isso, a própria legislação, infelizmente, ela é complacente com o crime e com o criminoso. Então essa sensação que o cidadão tem, olha, não adianta, a lei é fraca, a lei é frouxa. E é verdade, muitas vezes o cidadão vai fazer uma queixa, ele vai ficar fazendo o registro burocrático num distrito acompanhado por um policial e o marginal vai embora antes. Vai embora antes, ele paga uma fiança ou ele faz um registro num termo circunstanciado e ele vai embora dando risada mesmo. É um escracho com o cidadão brasileiro. Daí, essa desconfiança, como é que ela aumenta? Quem é que faz um registro hoje de roubo e furto? E, aliás, vou aproveitar essa grande audiência que tem o seu programa e falar, gente, vamos perseverar. Faz um registro. Tem uma coisa chamada subnotificação. De cada 4 roubos que ocorrem no estado de São Paulo, só um é registrado. E aí, sabe como é que o governo divulga a estatística? Com base nesse um. Então você vai num distrito e já falam para você, olha cidadão, tem 2 flagrantes na frente. O cidadão dá uma coçada na cabeça e fala assim, bom, se eu não preciso de uma segunda, para tirar a segunda via de documento, se eu não vou pedir ressarcimento de seguro, eu não vou tomar essa canseira e vai embora. Mas sabe que a pessoa faz isso, Major? Eu já prendi um fiscal do trabalho que tentou me extorquir. Sabe quem estava comigo lá na hora? Tava 2 promotores públicos que eu combinei com eles ficaram vendo pela câmera o fiscal tomar o meu dinheiro. Tava lá a Polícia Civil. Eu fui pro DEIC. Sabe quanto tempo eu perdi só naquele dia? 8 horas estando com 2 promotores e a Polícia Civil me acompanhando. Depois tive que ir 2 vezes no fórum
e me colocaram na frente do ladrão, junto com o advogado dele, um promotor e o juiz, e pedindo, conta aí a sua história. Eu tive que contar a história do ladrão, do fiscal ladrão, na frente dele. Depois eu fui numa sindicância lá na Secretaria do Trabalho, né, do Trabalho Federal, da Secretaria Federal do Trabalho. Cheguei lá, uma sindicância, o camarada e o advogado dele sentado na minha frente. Quem é que se atreve a fazer uma denúncia numa situação como essa? E tem que fazer, nós temos que estimular isso, temos que aparelhar o Estado, realmente isso aí é uma total impropriedade, é mais um constrangimento que você como vítima passou. Eu também, em determinado momento, eu trabalhava no Jardim Ângela, era comandante da região, tive uma troca de tiros com marginais, um deles foi baleado. Tempos depois eu vou no Fórum da Barra Funda, numa audiência. E até me falaram, o senhor aguarda um pouco aqui que ainda precisam chegar pessoas. Eu achei que o indivíduo ia chegar algemado, com o uniforme do sistema prisional. Daqui a pouco chegou um cidadão junto com outro tendo gravata, falou, o senhor lembra de mim? O senhor que me baleou lá no... Era o indivíduo, ele já estava em liberdade e chegou ali, estava sentado, ele que se identificou para mim, como quem diz, eu sou eu, trouxa, você achou que eu ia ficar na cadeia? Então, essa legislação nossa, ela precisa ser alterada, sim. Precisa, porque nós temos a rainha das causas da violência, justamente a impunidade. É o sentimento que tem o marginal que o crime compensa no nosso país. O fiscal corrupto, o fiscal que quer extorquir, ele também tem uma sensação. Olha, como que o Apolinário, um cidadão, ousou chamar o apoio da polícia e do Ministério Público para denunciar o corrupto? Não, ele deu um exemplo de que deve fazer todo cidadão. Se fizesse isso, o esquema, a máquina, é para fazer com que o cidadão deixe de perseverar e não acredite mais em nada e não procure o socorro. Major, depois do intervalo o senhor vai falar novamente, mas eu vou dizer assim aqui para o senhor com sinceridade. A minha mãe, ela foi assaltada ali onde tinha a feirinha da madrugada, na descida ali da General Carneiro. Minha mãe estava lá. Ela foi assaltada. Nisso chegou a polícia militar e pegou o garoto que tinha assaltado a minha mãe e colocaram ele na viatura. Ele de dentro da viatura, já preso pela polícia militar, na hora que a viatura começou a dar partida, ele falou, tia, daqui a pouco eu volto. Então o senhor vê a situação, ele roubou a minha mãe, por sorte a polícia militar chegou, prendeu o garoto e ele disse com a certeza que ele tinha, tia, daqui a pouco eu volto. Eu quero que o senhor me responda isso daqui a pouco e você também pode participar, 3871-4998. Opinião Cristã com Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus. Eu estou aqui com o Major Olímpio, que é líder da bancada do PDT, é deputado estadual, e eu convidei ele aqui para falar um pouco de segurança pública, né? Porque ele, fora ser deputado, ele conhece as ruas de São Paulo, ele conhece a criminalidade, porque ele é um major da Polícia Militar. Eu queria perguntar ao senhor, Major, o governador de São Paulo, eu não estou falando o governador Geraldo Alckmin, especificamente, porque o senhor não é polícia hoje, o senhor ficou na Polícia Militar 25 anos, 29 anos na ativa, entrei há 36. 29 anos na ativa. Então o senhor passou por vários governadores, mas atualmente, para a gente não voltar tanto no tempo, o governador, ele dá apoio ao policial militar? Eu pergunto isso, porque eu já vi missa para defender o bandido, direitos humanos para defender o bandido, mas eu não vi direitos humanos e nem missa a favor do policial que é morto na rua. Não, infelizmente se pratica o apoio ao direito dos manos. Então, quando se fala em apoio ao bandido, aparece muita gente com relação à polícia. Lamentavelmente, a política de governo é massacrante em relação a condições de trabalho, condições salariais, condições de carreira. E olha, Apolinário, eu digo para as pessoas, não acredite só no que está falando o Major Olímpio, não. Pergunte para o primeiro policial que você, ouvinte, encontrar, seja policial civil, policial militar, da polícia técnico-científica, fala, escuta,
Você é bem tratado, você tem condição, você tem estrutura, você tem, de fato, viatura, armamento, equipamento, você tem sistema de comunicação. Vocês, pelas polícias, vocês se falam, o equipamento de comunicação de vocês se falam. E nós vamos chegar numa triste constatação. Nós pegamos uma região, às vezes com 150, 200 mil pessoas à noite. Vamos pegar Santana, na Zona Norte. Nós estamos para 200 mil pessoas com 2 viaturas da Polícia Militar operando ou trabalhando no período noturno. O cidadão liga agora para o 190 e vai entrar uma musiquinha de fundo e dizendo: Polícia Militar, 182 anos protegendo você. Aguarde um instante que já vamos atendê-lo. Daqui a pouco nós vamos ter, olha, se você está sendo assaltado, aperte 1. Se é estupro, 2. Se é sequestro, 3. E o pior, não tem estrutura para atender o cidadão. Eu estou dizendo isso, não é nada pessoal contra o governador. É exatamente contra as omissões ou a falta de canalização de apoio para isso. Só no estado de São Paulo, gente, até meia-noite, eu não tenho os dados da meia-noite para cá, 86 PMs foram executados no estado de São Paulo esse ano. 86 esse ano. Major, só aproveitando aí, o senhor vai continuar falando isso. Um dia eu vou convidar aqui, o senhor vai até me ajudar a trazer aqui mulher de policial. Porque sabe o que eu fico pensando? A esposa de um policial, quando ele põe a farda e que ele sai para ir trabalhar, ela não fala, mas na cabeça dela deve pensar: será que meu marido vai voltar? Exatamente isso. E olha, eu até posso auxiliar nisso, porque tem dezenas, para não dizer centenas de familiares de policiais que mantêm um vínculo comigo justamente pelo perfil do meu mandato, e que há centenas. A gente põe um auditório para você saber exatamente o terror, a tragédia que é para a família do policial. Só para te dar mais um dado, que é para fomentar essa discussão. Nós temos 5 mil policiais militares que se tornaram deficientes físicos, a grande esmagadora maioria em serviço no estado de São Paulo. 5 mil. E sabe o que acontece nisso? Há um verdadeiro abandono do Estado. O sujeito é baleado em serviço, uma bala na coluna, um acidente de viatura, uma queda em local de ocorrência, vai para uma cadeira de roda, o Estado o aposenta proporcionalmente ao tempo que ele tinha trabalhado. Eu conheço desses policiais que estão recebendo R$600 por mês, como policial aposentado por invalidez. Infelizmente, isso é falta de uma política mais firme de segurança pública, porque se você não apoiar o policial, se você não der condições, se você não der ânimo para uma profissão de risco dessa, que o sujeito realmente sai de casa, abraça a família, não sabe se é o último abraço. E fica desse jeito mesmo. Estou falando aqui com o Major Olímpio, que é líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu tenho acompanhado o Major, ele acho que é o deputado que mais fala na Assembleia, está todo dia na tribuna defendendo a segurança pública. Infelizmente, a imprensa não dá uma nota. Se você ler o Diário Oficial, você vai cansar de ouvir as opiniões e a defesa que o Major Olímpio faz com relação à população, à melhoria da segurança pública no estado de São Paulo. Mas a imprensa não notifica. Se você assistir às TV, à Assembleia, você vai ver ele lá quase que diariamente defendendo a segurança pública. Mas, Major, eu vou parar com o senhor um pouquinho. Tem um policial do outro lado da linha. Alô? Alô, bom dia. Quem fala? Apolinário, eu não vou poder me identificar para que eu não me comprometo. Eu sou reformado da Polícia Militar. Ah, ok. E a situação é que eu sou morador de Melino aqui, eu tenho acompanhado aqui o pessoal da área aqui, e aqui nós estamos abandonados. Ladrões de moto, com placa, sem placa, roubando, deitando e rolando aqui, e não tem viatura, não tem efetivo, abandono total. E a determinada tipo de ocorrência não pode ser via rádio, tem que ligar antes para o comando de área para ver se pode ou não pode passar essa ocorrência no ar. É um negócio absurdo. Pessoas que dão baile funk, é coisa absurda, param seus carros na porta das garagens. Os moradores não conseguem entrar com seus carros,
pede apoio policial, não tem polícia para mandar lá. Ontem estava lotado de pessoas solicitantes e não tem policial, não tem viatura para tocar. Moto roubada, me encostando, escondendo em casa abandonada, foi passado no momento e não tinha policial para mandar lá, não tinha viaturas. Valeu, queridão. É a situação aqui, é grave aqui a situação. Valeu, querido. E você sabe que o Major Olímpio, ele tem na Assembleia defendido a atuação da polícia. Mas olha aí, Major, é um policial que não se identifica, claro, para não sofrer depois as represálias que o senhor sabe que faz contra o policial. Aliás, eu já vou deixar o meu telefone celular, não só a esse companheiro que tem que ter... Mas não vai dar no ar que depois... Mas eu dou no ar, eu vou em todos os programas de televisão que eu vou, de rádio eu vou, o meu telefone é 99981-3646. 99981-3646, que é o maior disque denúncia dos policiais em relação à falta de estrutura da população desassistida. Esse companheiro estava falando da região de Ermelino, mas é uma realidade aqui na cidade de São Paulo, em todas as regiões, na grande São Paulo, pior ainda a estrutura de segurança pública hoje. Nós vamos caminhando para o interior. Houve uma interiorização do crime. Quando se desativou o Carandiru, se fez CDPs, estabelecimentos prisionais em todo o estado de São Paulo, e não se colocou segurança pública o suficiente para isso. Então, essa realidade que esse companheiro está falando é o dia a dia mesmo. E eu vou dizer o seguinte, o cidadão tem mais. Tem essas chamadas boca do tráfico. Cracolândia 1, 2, 3, Cracolândia Centro, Cracolândia Leste na Henrique Lopes Meirelles. Mas, Major, quando isso acontece, as pessoas não falam que a culpa é do governador. Eles falam que a culpa é da polícia militar. A polícia não funciona, Eles não dizem que a culpa é do governador. Por isso que eu cumprimento o Apolinário e a rádio de dar o espaço corajosamente para que se possa dar a informação do que está acontecendo de fato. Então, muitas vezes, e para o governo é conveniente. Tem até uma máxima que diz, quando alguém está em perigo, lembra de Deus e da polícia. Passou o perigo, esquece Deus e mete a boca na polícia. A polícia sabe que com essa ação de fiscalização, tem gente em algumas circunstâncias que não vai gostar mesmo. O policial sente na dor e na carne, ele vai fazer uma reintegração de posse, a coisa mais dura no mundo. Você vê criança ali sofrida, família sem local e está cumprindo ordem judicial. É duro ter esse papel, mas na maioria das vezes o policial queria ter essa estrutura. Quando esse policial lá de Ermelino, ele está falando da região onde ele trabalha, está falando da região da casa dele, ele está falando em proteção para as pessoas, não é só para ele e para a família dele, não. Mas ele está dizendo que lá virou bagunça, e não é lá, né? E não é lá, é generalizada. Inteiro, todo lugar tem assalto. É generalizada, são arrastões em restaurantes, são ocupações de ruas. Major Olímpio, esses dias fizeram arrastão num hospital, eu vi lá os doentes, tudo com a perna pendurada, o camarada com soro na veia, e os camaradas entraram lá para roubar o celular do paciente, para roubar coisa, dentro do hospital, arrastão. Mas é o que eu digo, o caipira na minha terra em Venceslau diz, a saúva sabe a roça que come. A lei pode estar desatualizada, mas se tivesse minimamente um pulso firme para fazer cumprir as leis que tem no estado de São Paulo, não tava essa folga toda pro marginal, não. Deixa eu ouvir mais um ouvinte. Alô? Alô, quem boa fala? Tarde. Pois não, querido. Boa tarde, Apolinário, e boa tarde, Major Olímpio. Boa tarde. Ô, Apolinário, eu queria falar o seguinte, eu comprei um comércio faz 5 meses, uma padaria, aqui na Vila dos Remédios, eu fui assaltado 3 vezes, gastei R$5.000 sobre equipamentos para gravar câmeras, né? E aí você liga para o cupom 190, demora 21 minutos, 15 minutos para a viatura chegar. E assim, a minha esposa morre de medo de ficar aqui sozinha, porque eu tenho que fazer compra, sabe? Mas eu não vou desistir, sempre eu estou pegado com Deus, só Deus, né, na minha vida, na nossa vida, para nos proteger. Aí você fica indignado, sabe? Porque você paga todas as taxas, você ajuda para contribuir. Na hora que você precisa do policiamento, não tem. Não é culpa do policial, que o policial tenta fazer o melhor para chegar. Mas é culpa do governo, do estado, que não investe em policiamento, não investe em viatura. Aí eles têm 5 viaturas e 4 motorocam para tomar conta da Vila Jaguara, Vila dos Remédios, Pico do Jaraguá e Parque São Domingos. Rapaz, você já está ficando especialista em polícia, né? Bastante.
Tá certo. Queridão, deixa eu dar a oportunidade então aqui pro Major Olímpio para poder ele responder a sua pergunta, tá bom, querido? Ok. Muito obrigado por ter ligado. Obrigado, Deus te querido. abençoe, Deus abençoe. querido. Meu amigo, Olha, parabéns pela cidadania e pela coragem de se manifestar em nome da comunidade. Você que já foi vítima 3 vezes e você sabe. Tá vendo, cidadão? Esse sabe porque foi vítima já e chama a estrutura. O governo gasta propaganda caríssima. Olha, gente, liga pro 90. Quando liga, é o que o cidadão diz. Ah, mas o Major Olímpio é muito duro com o governo. Não, é o cidadão que acabou de dizer, ele vítima. 21 minutos para ter um atendimento para uma chamada. E olha, ele ainda falou ainda 5 viaturas e 4 motos. Não pode nem falar isso alto, senão vão tirar metade dessas viaturas aí da região dos remédios para tentar tapar buraco. Porque o que acontece? Não tem. Quando tem um crime mais rumoroso, que a grande mídia cobre, aí se deslocam efetivos de outras regiões, já deixando mais capenga ainda, e vai acontecendo isso que o cidadão está falando. Mas você disse a palavra certa. Continue a perseverar, não desista, exija a segurança pública que você está exigindo para a comunidade, para as pessoas que frequentam os seus estabelecimentos, para a sua segurança e dos seus familiares. Agora é engraçado, a população, eu sei que eu estou falando aqui para mais de 60 mil entre evangélicos, católicos, espíritas, pessoas de todas as religiões. Aqui nós não temos preconceito religioso, o programa é para todo mundo participar. O que eu acho engraçado do povo é que o povo reclama que o governador não põe polícia na rua, que o governador não dá estrutura para a polícia. Aí quando chega o ano que vem, vai lá todo mundo e vota no governador. É engraçado isso. Pensa isso, você que está me ouvindo aí. Você reclama, a polícia não funciona, porque o governador não sei o quê, porque o governador não sei o quê. Aí você faz pesquisa, tá todo mundo votando no Geraldo. Meu Deus do céu, então não adianta. Você quer votar no Geraldo? Então é mais 4 anos do jeito que tá, pensa aí. Mais 4 anos do jeito que tá. O Major, eu tô aqui com o Major Olímpio, que é líder da bancada do PDT. Major, tem aqui uma senhora, o nome dela é Vera Lúcia. É do Colonial. Ela diz: sou esposa de um policial e vejo quantos policiais estão desvalados. Desvalorizados. Os bandidos estão fazendo o que querem. Falta policiamento nas ruas. Essa é a mulher de um policial que está falando aqui. E ela está falando como alguém que sofre junto com o marido. A família policial sofre. É o risco, é o baixo salário, é a falta de perspectiva na carreira, é a ameaça constante do marginal. Os marginais, eles perderam completamente qualquer medo que pudesse ter com a lei. Eu mesmo, o sujeito me ameaça barbaridade. Outro dia um cara me ameaçou, disse que ia me matar pelo Facebook. A Delegacia de Crimes Eletrônicos fez um levantamento. Eu falei, vocês vão prender o cara? Não, ele está preso dentro da cadeia em Suzano. E dentro da cadeia, ele conseguia me ameaçar. Vocês vão prender o cara? Não, ele está preso. Mas o Lazarento, ele conseguia ter o celular, o notebook, o acesso ao computador, produto da corrupção, do desmando. Mas o bandido conseguia ameaçar o policial e deputado de dentro da cadeia. Imagina o cidadão. Mas sabe uma coisa que eu não entendo? Lá nos Estados Unidos, quando eles pegam um bandido e que ele está condenado, tem algum problema, eles colocam lá um negócio na canela dele, lá uma pulseirinha. Tornozeleira. É uma tornozeleira que ele fica sendo supervisionado. Já teve um caso até de um pastor que teve nos Estados Unidos, não estou dizendo que foi justo ou injusto, ele ficou com a tornozeleira. Aqui no Brasil os direitos humanos não permitem, as leis não permitem, o bandido fica solto e ele está solto. Tem uma senhora aqui por nome Maria, da Natumar, dizendo: parabéns pelo programa. Estou amando, excelente programa. Está gostando muito aí, Major, é a Maria. É a condução do Apolinário, ele é o nosso... E aqui diz a Fátima: o governo precisa valorizar os policiais. Agora, Major, tem muita gente que acha que a polícia é violenta. Muitas vezes eu estou lá assistindo a televisão, quando teve essas passeatas, esses como é que chama? Black Bloc lá, né? Ele vai lá e começa, quebra a prefeitura, quebra o vidro, quebra tudo. Aí o policial vai lá para impedir que ele faça. Ele parte para cima da polícia. Aí a polícia ou dá um tiro no camarada ou joga pimenta nele, né? Ou dá um tiro de borracha, porque o tiro de borracha machuca, mas não mata. Aí o policial é tirado da rua, vai pro estoque lá. Não é isso que faz com a polícia? Chama PROAR, um programa de
reabilitação. Nós temos hoje mais de 120 PMs que estão nesse programa, na geladeira. E como é que faz, Major? Quer dizer, me explica, aproveitar que o senhor é policial também, além de ser deputado, como é que o senhor fica diante de um agressor que está batendo lá em todo mundo e o senhor tem que chegar lá, amigo, dá licença, eu trouxe uma rosa aqui para você, eu queria que você, eu sou policial militar, você me dá licença, vamos sair daqui de perto? Como é que faz numa hora dessa? Olha, inclusive, eu fui comandante na área centro de São Paulo, tive, infelizmente, confrontações com grupos radicais. É preciso se dizer o seguinte, não dá para dizer que Black Bloc é manifestante, porque Black Bloc é bandido infiltrado em manifestação legítima. Quem vai para uma manifestação legítima, meus filhos, sobrinhos, foram lá e pinta a cara e vamos salvar o país e etc. Eu acho bonito, isso é liberdade de manifestação. Agora, bandido que está ali infiltrado, o cabra vai com um pé de cabra para uma manifestação, ele põe numa mochila um pé de cabra, porque no dia anterior ele não conseguiu quebrar o vidro da agência bancária, que era muito grosso, com o pé. Então ele já vai com o pé de cabra. Ele vai com um coquetel molotov para jogar na polícia. É comportamento de bandido. Então, a polícia e as pessoas, se acompanharem isso de fato, vão perceber o tamanho da paciência. E a gente vai desse jeito mesmo, o cidadão faz favor. Só que vem o marginal e joga um coquetel molotov, ele enche de gasolina uma garrafa de Coca-Cola, põe um saco, uma estopa, acende e joga. Aquilo, se explodir no policial ou próximo policial, pode provocar a morte, vai fazer buracos na pele com os cacos de vidro e o calor. Mas se o policial, ele para defender a população ou patrimônio público ou privado, na hora ele ficou nervoso com o negócio, se ele usar o cacetete lá para domar o camarada que está quebrando tudo, aí quem vai para o espaço é ele, como o senhor acabou de dizer aqui. Mas, Major, eu tenho aqui duas perguntas que se somam. O José, ele pergunta o seguinte: é verdade que o PCC anunciou que a Copa do Mundo vai ser a Copa do Terror? E o Alain, se não está tendo estrutura para cuidar da população, então como vai ser na Copa? Na Copa do Mundo, a minha maior preocupação hoje se chama segurança pública. Só para o estado de São Paulo virão 250 mil turistas. Em relação à ida em estádio, já falei para os meus filhos, assiste em casa com os amigos, fica por aqui. Gente, a estrutura que nós temos por enquanto está próximo de zero. Nós tivemos até jogo do Brasil aqui, alguns grandes jogos, que apareceu a televisão mostrando policiais do 2º Batalhão de Choque usando um capacete que é uma câmera, parecendo o Robocop, dizendo, os policiais terão esse equipamento para identificar as pessoas nos estádios. Gente, não licitou, não comprou nenhum até agora. É só aquele equipamento que é de amostra de uma empresa que está testando. A Valquíria, ela é da Assembleia de Deus, está dizendo, qual é o motivo dos policiais baterem nas pessoas? Não é uma questão de bater. E o policial que bate, que exorbita na violência, nós não queremos no nosso meio. Vou dizer, olha, quem não quer o mal policial é o bom policial. Nós não queremos ninguém que possa usar a farda ou a função pública para subjugar as pessoas inocentes. Agora, o uso moderado da força para conter uma agressão injusta às pessoas ou ao próprio policial, em todo o mundo nós vamos ter uma força policial que você pode dar o nome que quiser, mas normalmente se chama polícia, que ela vai ter que usar essa força de forma moderada. Bater por bater não é conduta de policial, também é conduta de marginal. Eu vou para o intervalo e em seguida tem aqui a Jô, irmã de Campo Limpo, ela diz assim, a sociedade é culpada por tudo que está acontecendo. Temos que lutar e não esperar por nada. Mas eu vou repetir aqui. Para vocês. O povo é engraçado. Reclama da polícia, reclama que o governo não está fazendo nada pela segurança pública, todo mundo, o filho vai para a escola, fica com medo se o filho vai voltar, o marido vai trabalhar, ele tem medo que o marido vai trabalhar, aí quando chega lá na urna, você deposita lá Geraldo. Aí quando você estiver sendo assaltado, você grita Geraldo, É assim que você faz, porque vai reclamar.
Opinião Cristã com Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus. E eu estou aqui com o Major Olímpio, que além de ser deputado, professor de educação física, artes marciais, é bom de tiro, é professor, né? Eu tenho um amigo que é evangélico, eu falei, mas peraí, você é policial, rapaz, como é que você vai dar um tiro e vai matar alguém? Aí ele falou, não, mas eu não mato ninguém não, eu só faço furinho, quem mata é Deus. Deus é contra as armas, mas fica do lado de quem atira melhor, viu? Então... Na hora do combate, reza, Major, eu vou falar... ora minha mãe, ora a mãe dele, então... Mas deixa eu dizer uma coisa pro senhor aqui. Eu sou contra a violência, eu sou contra alguém tirar a vida da outra pessoa. Eu sou contra. Agora, entre a vida do policial e a vida do bandido, eu fico com a vida do policial. Sem a menor dúvida. É o pensamento do cidadão de bem. Chega uma hora que tem que ter uma escolha. O bandido tá com uma arma na mão e o policial tá com uma outra arma na mão. Se o policial não reagir, ele morre. Entre morrer o policial e morrer o bandido, que morra o bandido. Eu tenho aqui a Sônia, que diz o seguinte, a programação está muito boa. Muito obrigado. Obrigado, Sônia. Aqui eu tenho aqui a Francisca, ela é da Igreja Batista. O que vocês acham do indulto de Natal? Eles vão para casa assaltar ou trabalhar? Eu chamo isso de insulto de Natal, viu? Não é indulto, não, é insulto. Essa saidinha temporária é um insulto pro cidadão de bem. Agora pro Natal, olha só os números. 22 mil bandidos que estão presos hoje, 22 mil. Mais de 10% dos que estão presos no estado de São Paulo sairão para a saidinha de Natal. É um presente de Natal para os bandidos na rua, 22 mil. Se chama indulto, para nós é um insulto, porque aumenta o roubo, aumenta o estupro, aumenta a morte. 10% deles não vão voltar, gente. Mais de 2 mil não vão voltar, vão continuar. A polícia fica limpando o chão com a torneira aberta. Então isso é insulto. Mas num caso como esse, não devia então colocar a tornozeleira dele? Falou, ó, você vai sair, mas vou pôr uma tornozeleira em você. Se você não voltar, a gente vai buscar onde você estiver. Hoje, pelo GPS, mas o bandido que é perigoso, ele já quebra a tornozeleira na esquina do presídio. É capaz dele cortar a perna fora pra fugir, ele quebra mesmo. O apaniguado dele lá, o quadrilheiro, vai buscar ele com o carro na porta do presídio pra ele sair. Eles já quebram ali com machado. Mas, Major Olímpio, aqui eu tenho aqui o Marcos, ele diz assim, a culpa do sistema está dessa forma... não seria devido a alguns políticos de mau caráter? Não está faltando mais policiais na rua? Então ele fala se a culpa é dos políticos de mau caráter e se está faltando policiais na rua. Está faltando muitos policiais na rua e você tem toda a razão, sim. Tem indivíduo com poder, não só os políticos, mas em todas as esferas de poder. É no executivo, é no legislativo, lamentavelmente no judiciário também. No plano federal, estadual e municipal, que tem muito interesse. Quanto mais tiver a tragédia social, mais o sujeito se dá bem. Infelizmente, tem traficante financiando classe política, tem traficante que são aí beneméritos de comunidades. Eu não vou julgar antes da hora, né? Porque aí tem que ver o que aconteceu. Mas esses dias saiu na televisão aí, um deputado carregando no avião dele, eu não estou dizendo que ele é culpado, mas pelo menos sai na televisão que a aeronave, que é de propriedade do deputado, carregando 500 quilos E mais, com a gasolina paga pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aí é de lascar, né? Então aí é da risada do cidadão. Eu tenho aqui o Cléucio. Por que a polícia não contrata mais pessoas para trabalhar para o povo? Quem contrata não é a polícia, né, Major? Cada vez que vai se fazer um concurso público, precisa ter autorização do governo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos votar um orçamento na Assembleia Legislativa até o dia 19 para entrar em recesso de 190 bilhões de reais, sendo 17 que estão canalizados para a segurança pública. Dinheiro tem, é que é mal usado. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, Major Olímpio. O senhor sabe quanto que tem reservado nesse orçamento para a propaganda do governo? O senhor se lembra nesse momento ou não? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só de suplementação de recursos, o governador acabou de anunciar 100 milhões de reais só de suplementação para os recursos de propaganda. Se nós pegarmos esses recursos como um todo,
Nós vamos ter hoje, se pegar as propagandas das nossas estatais e tal, nós vamos ter no orçamento 2% desse orçamento já canalizado para a publicidade. Então nós estamos falando em 3,8 bilhões de reais para o ano que vem. Só para fazer propaganda do governo. Só para dizer o quanto de segurança você tem nas ruas. Faz aquela formatura de policial no Anhangabaú, faz um monte de imagem, entrega a viatura uma atrás da outra com a sirene ligada, paga uma propaganda caríssima na televisão, no rádio, e diz, olha, isso é segurança que você tem. Daí você vai na rua da sua casa, você fala, cadê aquelas viaturas? Cadê aqueles policiais? Você é dono da padaria, que nem falou o nosso irmão há poucos minutos aqui, foi assaltado em 5 meses, 3 vezes, chama 190 e não tem ninguém. Esse sabe o que é a segurança e liberdade. E esse está com sorte, foi só 3 vezes em 5 meses. Tem gente que já foi assaltada mais de 10 vezes em 5 meses. E é isso. Então, propaganda de segurança pública, infelizmente, o cidadão às vezes até acredita. Infelizmente acredita. O bandido não acredita não, ele não acredita na publicidade. Fala, tenho certeza absoluta que não vai ter mais não. Podemos estar com a Cracolândia vendendo droga aí, o traficante pode vender à vontade, pode ter a maquininha de caça-níquel, pode ter o jogo do bicho, pode ter tudo, porque não vai ter estrutura do Estado para proteger o cidadão. Eu estou aqui falando com meu amigo pessoal, Major Olímpio, que é líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais o Major, basta você ler o Diário Oficial ou assistir a TV Assembleia. Ele está todo dia brigando. Primeiro, defendendo a população e também a polícia, porque afinal de contas ele é policial, ele conversa comigo no particular, ele não defende a polícia violenta. Aquele policial que é violento, que extrapola a medida da lei, ninguém é a favor, nem ele nem ninguém. Agora, a gente também não pode crucificar o bom policial que reage a um bandido. O bandido pode bater na polícia, mas se a polícia reage no momento que ele está sendo violentado no seu direito, aí todo mundo cai em cima do policial. Mas, Major, antes de eu fazer as suas considerações iniciais, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Eu sou evangélico há 54 anos. Desde os 7 anos de idade, eu sou evangélico. E como evangélico, o que eu posso fazer é orar pelo senhor. Orar para Deus lhe abençoar lá no seu mandato como líder da bancada do PDT, também com esse espírito em defesa da população com relação à segurança pública. Eu sei que na Assembleia o senhor tem se preocupado com a educação, com a saúde, com o transporte, mas tem sido um baluarte, uma força expressiva em defesa da segurança da população. Então eu quero que o senhor conte com as minhas orações, porque eu, como evangélico, em lugar nenhum, eu me envergonho de dizer do compromisso que eu tenho com Deus. Em lugar nenhum. Eu já fui deputado estadual, federal, vereador, candidato a governador, mas a minha fé eu não nego. E com essa fé que eu tenho, eu quero que Deus lhe abençoe. Eu que também sou do PDT, o PDT tem feito um esforço danado. O PDT tem exigido do coronel que ele coloque o seu nome como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. E eu tenho apoiado essa ideia nas minhas orações, na minha prática política. Então eu quero que Deus lhe abençoe, lhe dê saúde, lhe dê a bênção para a sua família também, que o senhor seja abençoado aí, caso o senhor realmente aceite essas condições do partido, como pré-candidato do partido, e venha ser candidato a governador, até para discutir essa questão da segurança pública com o Geraldo e com os demais candidatos. Vai ter aí 3, 4 candidatos, então o Major vai estar lá no meio defendendo essa questão da segurança pública. Ele vai falar de tudo, mas a segurança... Eu vou dizer uma coisa, às vezes até a gente não tendo o que comer, a gente frita um ovo e come. Mas conviver com o bandido até dentro do hospital é difícil. Então, o senhor tem aí mais 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui no programa. Em primeiro lugar, mais do que nunca e mais do que importante são as suas orações, aqueles que oram e pedem a Deus para que possamos ter força para perseverar nessa defesa da sociedade. Como você disse, há uma pré-candidatura, que é assim que a legislação eleitoral exige que seja feito o tratamento, até as convenções partidárias que serão em junho do ano que vem, mas
Nós estamos nos mobilizando, nós estamos nos colocando com a opinião pública. E se for a vontade do partido, por ocasião da convenção que oficialize a minha candidatura, nós vamos sim para o embate ético, moral, respeitoso, mas nós vamos botar o dedo na ferida. Nós vamos dizer para a população: vocês querem mudança, vocês querem impulso, vocês querem respeito ao dinheiro público, esse vai ser o nosso compromisso. Então tá aí, você acabou de ouvir aí o Major Olímpio, que é líder da bancada do PDT, é major da Polícia Militar, é professor, tem sido na Assembleia uma voz forte em defesa da população, até porque como militar ele tem esse espírito, né, de querer defender a segurança pública e conhece. Porque eu também defendo a segurança pública, mas eu nunca fui policial, nunca fiquei na rua correndo atrás de bandido, prendendo bandido. Tem muita coisa que eu não tenho preparo para isso. Mas o major, ele tem preparo para isso, né? E o PDT, né, na figura do nosso presidente nacional, que é o Carlos Lupe, e também os companheiros da executiva, tem colocado aí a candidatura do Major Olímpio como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Você meu irmão, você minha irmã, você católico, você espírita. Na hora de votar, não estou fazendo campanha aqui para o coronel aqui. Para mim ele é coronel, viu? Ele é major para os outros. Aqui para mim ele é o coronel. Não estou fazendo campanha política, até porque a lei não me permite. Mas na hora de votar, pensa um pouco. Pensa um pouco, porque você reclama, quando chega na hora, vota no mesmo. Reclama, chega na hora, vota no mesmo. Então quem vota no mesmo vai continuar na mesma. Aí o problema é teu. Não dá para falar mais nada, agradeço a todos vocês, porque só me resta dizer: obrigado, Jesus! Atenção, emissoras. Ao top de 5 segundos, se desfaz a rede de rádios que transmitiu o programa Carlos Apolinário. Você ouviu o programa Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus. Atenção, emissoras. Ao top de 5 segundos. Programa Carlos Apolinário. Entra no ar. Programa Carlos Apolinário. Mensagens, debates, opinião cristã com Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus. Apresentação e direção: Carlos Apolinário. Exaltado para todo sempre, é aquele que é o autor da nossa vida, Jesus Cristo! Olá, amigos! Com muita alegria na alma, com muita alegria no coração, estamos iniciando mais um programa Carlos Apolinário. O meu abraço aos meus amigos que estão em casa, no trabalho, no automóvel, onde vocês estiverem, uma boa tarde na paz do Senhor. Aos meus amigos evangélicos, católicos, espíritas, todos que estão ouvindo o nosso programa de todas as religiões, uma boa tarde na paz do Senhor. Hoje eu tenho aqui a alegria de trazer aqui no programa um amigo que é deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é o líder da bancada do PDT. É o líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas antes de ser o líder da bancada do PDT, ele tem um currículo importante, que eu vou pedir aqui à nossa Ione Borges que faça a leitura. Boa tarde, ouvintes. Nós vamos falar do Major Olímpio, deputado. Sérgio Olímpio Gomes é casado, pai de 2 filhos e deputado estadual desde 2006. Nascido na cidade paulista de Presidente Venceslau, Olímpio veio para São Paulo com 15 anos para ingressar na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, onde se formou em 82. Como oficial, serviu por 29 anos em diversas unidades da Polícia Militar. Foi presidente da Associação Paulista dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde se destacou no combate às injustiças e desmandos com a classe policial.
O Major Olímpio é também bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, jornalista, professor de Educação Física, especialista em defesa pessoal, instrutor de tiro e autor de livros sobre segurança. Olímpio Gomes é líder do PDT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, instrutor de tiro, acho que eu vou pedir para ele me ensinar um pouco esse negócio aí, viu? Porque do jeito que anda a segurança aqui em São Paulo, né? Eu estou aqui fazendo até uma brincadeira, a gente acaba pedindo a proteção de Deus, a ajuda de Deus, né? Mas só que mesmo sendo crente e a gente pedindo a proteção e a ajuda de Deus, na hora que acontece o assalto, além de orar, a gente chama primeiro 190. A gente chama a polícia, pode ser crente, pode ser pastor, pode ser o crente mais santo do mundo. Ele acredita em Deus, mas na hora do sufoco, ele chama a polícia lá para atender a ocorrência. Eu quero aqui cumprimentar então o líder da bancada, que também é major da Polícia Militar, Major Olímpio. Major, é um prazer tê-lo aqui no programa, um bom dia aí a você. Bom dia, Carlos Apolinário, a todos os seus ouvintes. É um motivo de muita satisfação participar do programa Carlos Apolinário. Não só pelo trabalho que o Apolinário realiza na religião, com a difusão do seu programa, mas pelo que ele representa para todos nós, um homem que foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado federal, foi governador de São Paulo num período. Então, para a gente... E sempre com as mãos limpas. Quando a gente fala da classe política hoje, por isso que a gente tem uma satisfação muito grande em participar e ser amigo e estar junto com o Apolinário. Mas ele dizia de pedirmos a Deus, e ligamos para o 90, uma primeira consideração. A palavra polícia é a terceira mais dita no mundo. A primeira é Deus, a segunda é mãe, a terceira é polícia. Então hoje a questão da segurança pública no nosso país, no nosso estado, ela tem a dianteira em todas as pesquisas quando se fala o que mais tira o sono do cidadão. Já foi, num passado recente, o desemprego, já foi a saúde, hoje é a segurança. Então nós estamos realmente... muito preocupados com relação a isso. Não uma preocupação só do policial, mas antes de ser um policial, sou pai, sou esposo, sou cidadão e a gente está vendo o que está acontecendo. Como eu estou aqui com um deputado, líder da bancada do PDT, que além disso é major, ele é major, mas ele já esteve lá na rua. Então eu quero que você participe, 3871-4998, você pode fazer a sua pergunta ao Major Olímpio, 3871-4998. Major, a primeira coisa que eu queria lhe pedir, já que o senhor é um homem oriundo da Polícia Militar, além desse currículo seu vasto aqui, as pessoas hoje desconfiam um pouco da atuação da polícia. Tem muitas pessoas que não acreditam na Polícia Militar, né? De quem é a culpa disso? A culpa é do governador? É das leis? Porque uma coisa que eu já vi acontecer, o policial vai na rua, ele prende o bandido, ele pegou o bandido praticando o crime, vai para a delegacia, chega lá, toma um chá de canseira pelo delegado lá. Parece que ele está trazendo um problema para a delegacia, quando ele traz um bandido para a delegacia. E depois, meia hora depois, ele passa na rua e encontra o bandido em liberdade novamente. Como é que o senhor explica isso? Essa falta de crédito da polícia é culpa das leis, do governador? É desses casos que acontecem? Qual que é o problema? A primeira coisa é não tratar a segurança como política de Estado, é tratado como política de governo. Então, vem um governante e diz, olha, vou estabelecer a polícia comunitária. Aí vem o outro e fala, não, comigo é tolerância zero. E não se tem parâmetro. E nós temos um problema sério em relação à segurança. A Constituição de 88 estabeleceu a segurança pública no artigo 144, mas tem um parágrafozinho lá que diz, lei complementar à Constituição deverá regulamentar limite, esfera de atribuição e competência dos órgãos policiais. 25 anos nós não regulamentamos o papel da polícia brasileira. Não regulamentamos. Então, muitas vezes, o cidadão, ele vê briga corporativista da Polícia Civil e da Polícia Militar brigando, quem é o responsável por isso, ou quem deveria fazer aquilo outro. Nós não estabelecemos na legislação o papel da polícia.
E isso acaba tendo essa bagunça institucionalizada nos estados também. Nós vamos pegar no estado de São Paulo, hoje a Polícia Civil, faltam nos quadros da Polícia Civil, e talvez isso aí também se atribua a essas canseiras que o cidadão toma, ou o policial que vai apresentar uma ocorrência. Em 1991, se fixou um efetivo para a Polícia Civil do estado de São Paulo, você era deputado naquele momento, que eram necessários 41 mil policiais civis no estado de São Paulo. Passaram-se 22 anos, a população tinha 32 milhões de habitantes, aumentou para 42 milhões, aumentou 10 milhões de habitantes no estado de São Paulo. E a Polícia Civil hoje tem 33 mil homens e mulheres, diminuiu 8 mil. E não bastasse isso, a própria legislação, infelizmente, ela é complacente com o crime e com o criminoso. Então essa sensação que o cidadão tem, olha, não adianta, a lei é fraca, a lei é frouxa. E é verdade, muitas vezes o cidadão vai fazer uma queixa, ele vai ficar fazendo o registro burocrático num distrito acompanhado por um policial e o marginal vai embora antes. Vai embora antes, ele paga uma fiança ou ele faz um registro num termo circunstanciado e ele vai embora dando risada mesmo. É um escracho com o cidadão brasileiro. Daí, essa desconfiança, como é que ela aumenta? Quem é que faz um registro hoje de roubo e furto? E, aliás, vou aproveitar essa grande audiência que tem o seu programa e falar, gente, vamos perseverar. Faz o registro. Tem uma coisa chamada subnotificação. De cada 4 roubos que ocorrem no estado de São Paulo, só um é registrado. E aí, sabe como é que o governo divulga a estatística? Com base nesse um. Então você vai num distrito e já falam para você, olha cidadão, tem 2 flagrantes na frente. O cidadão dá uma coçada na cabeça e fala assim, bom, se eu não preciso de uma segunda, para tirar a segunda via de documento, se eu não vou pedir ressarcimento de seguro, eu não vou tomar essa canseira e vai embora. Mas sabe que a pessoa faz isso, Major? Eu já prendi um fiscal do trabalho que tentou me extorquir. Sabe quem estava comigo lá na hora? Tava 2 promotores públicos que eu combinei com eles ficaram vendo pela câmera o fiscal tomar o meu dinheiro. Tava lá a Polícia Civil. Eu fui pro DEIC. Sabe quanto tempo eu perdi só naquele dia? 8 horas estando com 2 promotores e a Polícia Civil me acompanhando. Depois tive que ir 2 vezes no fórum e me colocaram na frente do ladrão, junto com o advogado dele, um promotor e o juiz pedindo, conta aí a sua história. Eu tive que contar a história do ladrão, do fiscal ladrão, na frente dele. Depois fui numa sindicância lá na Secretaria do Trabalho, né, do Trabalho Federal, da Secretaria Federal do Trabalho. Cheguei lá, uma sindicância, o camarada e o advogado dele sentado na minha frente. Quem é que se atreve a fazer uma denúncia numa situação como essa? E tem que fazer, nós temos que estimular isso, temos que aparelhar o Estado, realmente isso aí é uma total impropriedade, é mais um constrangimento que você como vítima passou. Eu também, em determinado momento, eu trabalhava no Jardim Ângela, era comandante da região, tive uma troca de tiros com marginais, um deles foi baleado. Tempos depois eu vou no Fórum da Barra Funda, numa audiência. E até me falaram, o senhor aguarda um pouco aqui que ainda precisam chegar pessoas. Eu achei que o indivíduo ia chegar algemado, com o uniforme do sistema prisional. Daqui a pouco chegou um cidadão junto com outro tendo gravata, falou, o senhor lembra de mim? O senhor que me baleou lá no... Era o indivíduo, ele já estava em liberdade e chegou ali, estava sentado, ele que se identificou para mim, como quem diz, eu sou eu, trouxa, você achou que eu ia ficar na cadeia? Então, essa legislação nossa, ela precisa ser alterada, sim. Precisa, porque nós temos a rainha das causas da violência, justamente a impunidade. É o sentimento que tem o marginal que o crime compensa no nosso país. O fiscal corrupto, o fiscal que quer extorquir, ele também tem uma sensação. Olha, como que o Apolinário, um cidadão, ousou chamar o apoio da polícia e do Ministério Público para denunciar o corrupto? Não, ele deu um exemplo de que deve fazer todo cidadão. Se fizesse isso, o esquema, a máquina, é para fazer com que o cidadão deixe de perseverar e não acredite mais em nada e não procure o socorro. Major, depois do intervalo o senhor vai falar novamente, mas eu vou dizer assim aqui para o senhor com sinceridade.
A minha mãe, ela foi assaltada ali onde tinha a feirinha da madrugada, na descida ali da General Carneiro. Minha mãe estava lá. Ela foi assaltada. Nisso chegou a polícia militar e pegou o garoto que tinha assaltado a minha mãe e colocaram ele na viatura. Ele de dentro da viatura, já preso pela polícia militar, na hora que a viatura começou a dar partida, ele falou: tia, daqui a pouco eu volto. Então o senhor vê a situação, ele roubou a minha mãe, por sorte a polícia militar chegou, prendeu o garoto e ele disse com a certeza que ele tinha: tia, daqui a pouco eu volto. Eu quero que o senhor me responda isso daqui a pouco e você também pode participar. 3871-4998. Opinião Cristã com Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus. Eu estou aqui com o Major Olímpio, que é líder da bancada do PDT, é deputado estadual, e eu convidei ele aqui para falar um pouco de segurança pública, né? Porque ele, fora ser deputado, ele conhece as ruas de São Paulo, ele conhece a criminalidade, porque ele é um major da Polícia Militar. Eu queria perguntar ao senhor, Major, o governador de São Paulo, eu não estou falando o governador Geraldo Alckmin, especificamente, porque o senhor não é polícia hoje, o senhor ficou na Polícia Militar 25 anos, 29 anos na ativa, entrei há 36. 29 anos na ativa. Então o senhor passou por vários governadores, mas atualmente, para a gente não voltar tanto no tempo, o governador, ele dá apoio ao policial militar? Eu pergunto isso, porque eu já vi missa para defender o bandido, direitos humanos para defender o bandido, mas eu não vi direitos humanos e nem missa a favor do policial que é morto na rua. Não, infelizmente se pratica o apoio ao direito dos manos. Então, quando se fala em apoio ao bandido, aparece muita gente com relação à polícia. Lamentavelmente, a política de governo é massacrante em relação a condições de trabalho, condições salariais, condições de carreira. E olha, Apolinário, eu digo para as pessoas, não acredite só no que está falando o Major Olímpio, não. Pergunte para o primeiro policial que você, ouvinte, encontrar, seja policial civil, policial militar, da polícia técnico-científica, fala: escuta, você é bem tratado, você tem condição, você tem estrutura, você tem, de fato, viatura, armamento, equipamento, você tem sistema de comunicação, vocês pelas polícias, vocês se falam, o equipamento de comunicação de vocês se falam. E nós vamos chegar numa triste constatação. Nós pegamos uma região, às vezes com 150, 200 mil pessoas à noite. Vamos pegar Santana na Zona Norte. Nós estamos para 200 mil pessoas com 2 viaturas da Polícia Militar operando ou trabalhando no período noturno. O cidadão liga agora para o 190 e vai entrar uma musiquinha de fundo e dizendo: Polícia Militar, 182 anos protegendo você. Aguarde um instante que já vamos atendê-lo. Daqui a pouco nós vamos ter, olha, se você está sendo assaltado, aperte 1. Se é estupro, 2. Se é sequestro, 3. E o pior, não tem estrutura para atender o cidadão. Eu estou dizendo isso, não é nada pessoal contra o governador. É exatamente contra as omissões ou a falta de canalização de apoio para isso. Só no estado de São Paulo, gente, até meia-noite, eu não tenho os dados da meia-noite para cá, 86 PMs foram executados no estado de São Paulo esse ano. 86 esse ano. Major, só aproveitando aí, o senhor vai continuar falando isso. Um dia eu vou convidar aqui, o senhor vai até me ajudar a trazer aqui mulher de policial. Porque sabe o que eu fico pensando? A esposa de um policial, quando ele põe a farda e que ele sai para ir trabalhar, ela não fala, mas na cabeça dela deve pensar: será que meu marido vai voltar? Exatamente isso. E olha, eu até posso auxiliar nisso, porque tem dezenas, para não dizer centenas de familiares de policiais que mantêm um vínculo comigo justamente pelo perfil do meu mandato, e que há centenas, a gente põe um auditório para você saber exatamente o terror, a tragédia que é para a família do policial. Só para te dar mais um dado, que é para fomentar essa discussão. Nós temos 5 mil policiais militares
que se tornaram deficientes físicos, a grande esmagadora maioria em serviço no estado de São Paulo. 5 mil. E sabe o que acontece nisso? Há um verdadeiro abandono do Estado. O sujeito é baleado em serviço, uma bala na coluna, um acidente de viatura, uma queda em local de ocorrência, vai para uma cadeira de roda, o Estado o aposenta proporcionalmente ao tempo que ele tinha trabalhado. Eu conheço desses policiais que estão recebendo R$600 por mês, como policial aposentado por invalidez. Infelizmente, isso é falta de uma política mais firme de segurança pública, porque se você não apoiar o policial, se você não der condições, se você não der ânimo para uma profissão de risco dessa, que o sujeito realmente sai de casa, abraça a família, não sabe se é o último abraço. E fica desse jeito mesmo. Estou falando aqui com o Major Olímpio, que é líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu tenho acompanhado o Major, ele acho que é o deputado que mais fala na Assembleia, está todo dia na tribuna defendendo a segurança pública. Infelizmente, a imprensa não dá uma nota. Se você ler o Diário Oficial, você vai cansar de ouvir as opiniões e a defesa que o Major Olímpio faz com relação à população, à melhoria da segurança pública no estado de São Paulo. Mas a imprensa não notifica. Se você assistir às TV, à Assembleia, você vai ver ele lá quase que diariamente defendendo a segurança pública. Mas, Major, eu vou parar com o senhor um pouquinho. Tem um policial do outro lado da linha. Alô? Alô, bom dia. Quem fala? Apolinário, eu não vou poder me identificar para quem eu não me comprometo. Eu sou reformado da Polícia Militar. Ah, ok. E a situação é que eu sou morador de Emelino aqui, eu tenho acompanhado aqui o pessoal da área aqui, e aqui nós estamos abandonados. Ladrões de moto com placa, sem placa, roubando, deitando e rolando aqui, e não tem viatura, não tem efetivo, abandono total. E a determinada tipo de ocorrência não pode ser via rádio, tem que ligar antes para o comando de área para ver se pode ou não pode passar essa ocorrência no ar. É um negócio absurdo. Pessoas que dão baile funk, é coisa absurda, param seus carros na porta das garagens. Os moradores não conseguem entrar com seus carros, pede apoio policial, não tem polícia para mandar lá. Ontem estava lotado de pessoas solicitantes e não tem policial, não tem viatura para tocar. Moto roubada, me encostando, escondendo em casa abandonada, foi passado no momento e não tinha policial para mandar lá, não tinha viaturas. Valeu, queridão. É a situação aqui, é grave aqui a situação. Valeu, querido. E você sabe que o Major Olímpio, ele tem na Assembleia defendido a atuação da polícia. Mas olha aí, Major, é um policial que não se identifica, claro, para não sofrer depois as represálias que o senhor sabe que faz contra o policial. Aliás, eu já vou deixar o meu telefone celular, não só a esse companheiro que tem que ter. Mas não vai dar no ar que depois... Mas eu dou no ar, eu vou em todos os programas de televisão que eu vou, de rádio eu vou, o meu telefone é 99981-3646. 99981-3646, que é o maior disque denúncia dos policiais em relação à falta de estrutura da população desassistida. Esse companheiro estava falando da região de Ermelino, mas é uma realidade aqui na cidade de São Paulo, em todas as regiões, na grande São Paulo, pior ainda a estrutura de segurança pública hoje. Nós vamos caminhando para o interior. Houve uma interiorização do crime. Quando se desativou o Carandiru, se fez CDPs, estabelecimentos prisionais em todo o estado de São Paulo, e não se colocou segurança pública o suficiente para isso. Então, essa realidade que esse companheiro está falando é o dia a dia mesmo. E eu vou dizer o seguinte, o cidadão tem mais. Tem essas chamadas boca do tráfico. Cracolândia 1, 2, 3, Cracolândia Centro, Cracolândia Leste na Henrique Lopes Meirelles. Mas, Major, quando isso acontece, as pessoas não falam que a culpa é do governador. Eles falam que a culpa é da polícia militar. A polícia não funciona, Eles não dizem que a culpa é do governador. Por isso que eu cumprimento o Apolinário e a rádio de dar o espaço corajosamente para que se possa dar a informação do que está acontecendo de fato. Então, muitas vezes, e para o governo é conveniente.
Né? Tem até uma máxima que diz, quando alguém está em perigo, lembra de Deus e da polícia. Passou o perigo, esquece Deus e mete a boca na polícia. A polícia sabe que com essa ação de fiscalização, tem gente em algumas circunstâncias que não vai gostar mesmo. O policial sente na dor e na carne, ele vai fazer uma reintegração de posse, a coisa mais dura no mundo. Você vê criança ali sofrida, família sem local e está cumprindo ordem judicial. É duro ter esse papel, mas na maioria das vezes o policial queria era ter essa estrutura. Quando esse policial lá de Ermelino, ele está falando da região onde ele trabalha, está falando da região da casa dele, ele está falando em proteção para as pessoas, não é só para ele e para a família dele, não. Mas ele está dizendo que lá virou bagunça. E não é lá, né? E não é lá, é generalizada. Inteiro, todo lugar tem assalto. É generalizada. São arrastões em restaurantes, são ocupações de ruas. Major Olímpio, esses dias fizeram arrastão num hospital. Eu vi lá os doentes, tudo com a perna pendurada. O camarada com soro na veia. E os camaradas entraram lá para roubar o celular do paciente, para roubar coisa. Dentro do hospital, arrastão. Mas é o que eu digo, o caipira na minha terra em Venceslau diz, a saúva sabe a roça que come. A lei pode estar desatualizada, mas se tivesse minimamente um pulso firme para fazer cumprir as leis que tem no estado de São Paulo, não tava essa folga toda pro marginal, não. Deixa eu ouvir mais um ouvinte. Alô? Alô, quem boa fala? Tarde. Pois não, querido. Boa tarde, Apolinário, e boa tarde, Major Olímpio. Boa tarde. Ô, Apolinário, eu queria falar o seguinte... Eu comprei um comércio faz 5 meses, uma padaria, aqui na Vila dos Remédios. Eu fui assaltado 3 vezes. Gastei 5 mil reais sobre equipamentos para gravar câmeras, né? E aí você liga para o cupom 190, demora 21 minutos, 15 minutos para a viatura chegar. E assim, a minha esposa morre de medo de ficar aqui sozinha, porque eu tenho que fazer compra, sabe? Mas eu não vou desistir, sempre eu estou pegado com Deus, só Deus, né, na minha vida, na nossa vida, para nos proteger. Aí você fica indignado, sabe? Porque você paga todas as taxas, você ajuda para contribuir. Na hora que você precisa do policiamento, não tem. Não é culpa do policial, que o policial tenta fazer o melhor para chegar. Mas é culpa do governo, do estado, que não investe em policiamento, não investe em viatura. Aí eles têm 5 viaturas e 4 motorrocam para tomar conta da Vila Jaguara, Vila dos Remédios, Pico do Jaraguá e Parque São Domingos. Rapaz, você já está ficando especialista em polícia, né? Bastante. Tá certo. Queridão, deixa eu dar a oportunidade então aqui para o Major Olímpio para poder ele responder a sua pergunta, tá bom, querido? Ok. Muito obrigado por ter ligado. Obrigado, Deus te abençoe, querido. Meu amigo, Olha, parabéns pela cidadania e pela coragem de se manifestar em nome da comunidade. Você que já foi vítima 3 vezes e você sabe. Tá vendo, cidadão? Esse sabe porque foi vítima já e chama a estrutura. O governo gasta propaganda caríssima. Olha, gente, liga pro 90. Quando liga, é o que o cidadão diz. Ah, mas o Major Olímpio é muito duro com o governo. Não, é o cidadão que acabou de dizer, ele vítima. 21 minutos para ter um atendimento para uma chamada. E olha, ele ainda falou ainda 5 viaturas e 4 motos. Não pode nem falar isso alto, senão vão tirar metade dessas viaturas aí da região dos Remédios para tentar tapar buraco. Porque o que acontece? Não tem. Quando tem um crime mais rumoroso, que a grande mídia cobre, aí se deslocam efetivos de outras regiões, já deixando mais capenga ainda, e vai acontecendo isso que o cidadão está falando. Mas você disse a palavra certa. Continue a perseverar, não desista, exija a segurança pública que você está exigindo para a comunidade, para as pessoas que frequentam os seus estabelecimentos, para a sua segurança e dos seus familiares. Agora é engraçado, a população, eu sei que eu estou falando aqui para mais de 60 mil entre evangélicos, católicos, espíritas, pessoas de todas as religiões. Aqui nós não temos preconceito religioso, o programa é para todo mundo participar. O que eu acho engraçado do povo é que o povo reclama que o governador não põe polícia na rua, que o governador não dá estrutura para a polícia. Aí quando chega o ano que vem, vai lá todo mundo e vota no governador. É engraçado isso. Pensa isso, você que está me ouvindo aí. Você reclama, a polícia não funciona, porque o governador não sei o quê, porque o governador não sei o quê. Aí você faz pesquisa, tá todo mundo votando no Geraldo. Meu Deus do céu, então não adianta. Você quer votar no Geraldo? Então é mais 4 anos do jeito que tá, pensa aí. Mais 4 anos do jeito que tá. O Major, eu tô aqui com o Major Olímpio, que é líder da bancada do PDT. Major, tem aqui uma senhora, o nome dela é Vera Lúcia. É do Colonial. Ela diz, sou esposa de um policial e vejo quantos policiais estão desvalorizados.
Os bandidos estão fazendo o que querem, falta policiamento nas ruas. Essa é a mulher de um policial que está falando aqui. E ela está falando como alguém que sofre junto com o marido. A família policial sofre. É o risco, é o baixo salário, é a falta de perspectiva na carreira, é a ameaça constante do marginal. Os marginais, eles perderam completamente qualquer medo que pudesse ter com a lei. Eu mesmo, o sujeito me ameaça barbaridade. Outro dia um cara me ameaçou, disse que ia me matar pelo Facebook. A Delegacia de Crimes Eletrônicos fez um levantamento. Falei, vocês vão prender o cara? Não, ele está preso dentro da cadeia em Suzano. E dentro da cadeia, ele conseguia me ameaçar. Vocês vão prender o cara? Não, ele está preso. Mas o Lazarento, ele conseguia ter o celular, o notebook, o acesso ao computador, produto da corrupção, do desmando. Mas o bandido conseguia ameaçar o policial e deputado de dentro da cadeia. Imagina o cidadão. Mas sabe uma coisa que eu não entendo? Lá nos Estados Unidos, quando eles pegam um bandido e que ele está condenado, tem algum problema, eles colocam lá um negócio na canela dele, lá uma pulseirinha. Tornozeleira. É uma tornozeleira que ele fica sendo supervisionado. Já teve um caso até de um pastor que teve nos Estados Unidos, não estou dizendo que foi justo ou injusto, ele ficou com a tornozeleira. Aqui no Brasil os direitos humanos não permitem, as leis não permitem, o bandido fica solto e ele está solto. Tem uma senhora aqui por nome Maria, da Natumar, dizendo parabéns pelo programa. Estou amando, excelente programa. Está gostando muito aí, Major, é a Maria. É a condução do Apolinário, ele é o nosso... E aqui diz a Fátima, o governo precisa valorizar os policiais. Agora, Major, tem muita gente que acha que a polícia é violenta. Muitas vezes eu estou lá assistindo a televisão, quando teve essas passeatas, esses como é que chama? Black Bloc lá, né? Ele vai lá e começa, quebra a prefeitura, quebra o vidro, quebra tudo. Aí o policial vai lá para impedir que ele faça. Ele parte para cima da polícia. Aí a polícia ou dá um tiro no camarada ou joga pimenta nele, né? Ou dá um tiro de borracha, porque o tiro de borracha machuca, mas não mata. Aí o policial é tirado da rua, vai pro estoque lá. Não é isso que faz com a polícia? Chama PROAR, um programa de reabilitação. Nós temos hoje mais de 120 PMs que estão nesse programa, na geladeira. E como é que faz, Major? Quer dizer, me explica, aproveitar que o senhor é policial também, além de ser deputado, como é que o senhor fica diante de um agressor que está batendo lá em todo mundo e o senhor tem que chegar lá, amigo, dá licença, eu trouxe uma rosa aqui para você, eu queria que eu sou policial militar, você me dá licença, vamos sair daqui de perto. Como é que faz numa hora dessa? Olha, inclusive, eu fui comandante na área centro de São Paulo, tive, infelizmente, confrontações com grupos radicais. É preciso se dizer o seguinte, não dá para dizer que Black Bloc é manifestante, porque Black Bloc é bandido infiltrado em manifestação legítima. Quem vai para uma manifestação legítima... meus filhos, sobrinhos, foram lá e pinta a cara e vamos salvar o país e etc. Eu acho bonito, isso é liberdade de manifestação. Agora, bandido que tá ali infiltrado, o cabra vai com um pé de cabra para uma manifestação, ele põe numa mochila um pé de cabra, porque no dia anterior ele não conseguiu quebrar o vidro da agência bancária, que era muito grosso, com o pé. Então ele já vai com o pé de cabra. Ele vai com um coquetel molotov para jogar na polícia. É comportamento de bandido. Então, a polícia e as pessoas, se acompanharem isso de fato, vão perceber o tamanho da paciência. E a gente vai desse jeito mesmo, o cidadão faz favor. Só que vem o marginal e joga um coquetel molotov, ele enche de gasolina uma garrafa de Coca-Cola, põe um saco, uma estopa, acende e joga. Aquilo, se explodir no policial ou próximo policial, pode provocar a morte, vai fazer buracos na pele com os cacos de vidro e o calor. Mas se o policial, ele para defender a população, ou patrimônio público ou privado, na hora ele ficou nervoso com o negócio, se ele usar o cacetete lá para domar o camarada que está quebrando tudo, aí quem vai para o espaço é ele, como o senhor acabou de dizer aqui. Mas, Major, eu tenho aqui duas perguntas que se somam. O José, ele pergunta o seguinte, é verdade que o PCC anunciou que a Copa do Mundo vai ser a Copa do Terror? E o Alain, se não está tendo estrutura para cuidar da população, então como vai ser na Copa? Na Copa do Mundo, a minha maior preocupação hoje se chama segurança pública. Só
para o estado de São Paulo virão 250 mil turistas. Em relação à ida em estádio, já falei para os meus filhos, assiste em casa com os amigos, fica por aqui. Gente, a estrutura que nós temos por enquanto está próximo de zero. Nós tivemos até jogo do Brasil aqui, alguns grandes jogos, que apareceu a televisão mostrando policiais do 2º Batalhão de Choque usando um capacete que é uma câmera, parecendo o Robocop, dizendo, os policiais terão esse equipamento para identificar as pessoas nos estádios. Gente, não licitou, não comprou nenhum até agora. É só aquele equipamento que é de amostra de uma empresa que está testando. A Valquíria, ela é da Assembleia de Deus, está dizendo, qual é o motivo dos policiais baterem nas pessoas? Não é uma questão de bater. E o policial que bate, que exorbita na violência, nós não queremos no nosso meio. Vou dizer, olha, quem não quer o mal policial é o bom policial. Nós não queremos ninguém que possa usar a farda ou a função pública para subjugar as pessoas inocentes. Agora, o uso moderado da força para conter uma agressão injusta às pessoas ou ao próprio policial, em todo o mundo nós vamos ter uma força policial que você pode dar o nome que quiser, mas normalmente se chama polícia, que ela vai ter que usar essa força de forma moderada. Bater por bater não é conduta de policial, também é conduta de marginal. Eu vou para o intervalo e em seguida tem aqui a Jô, né, irmã de Campo Limpo, assim, a sociedade é culpada por tudo que está acontecendo. Temos que lutar e não esperar por nada. Mas eu vou repetir aqui. Para vocês. O povo é engraçado. Né? Reclama da polícia, reclama que o governo não está fazendo nada pela segurança pública. Todo mundo, o filho vai para a escola, fica com medo se o filho vai voltar, o marido vai trabalhar, ele tem medo que o marido vai trabalhar. Aí quando chega lá na urna, você deposita lá Geraldo. Aí quando você estiver sendo assaltado, você grita Geraldo, né? É assim que você faz, porque vai reclamar. Opinião Cristã com Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus. E eu estou aqui com o Major Olímpio, que além de ser deputado, professor de educação física, artes marciais, é bom de tiro, é professor, né? Eu tenho um amigo que é evangélico, eu falei, mas peraí, você é policial, rapaz, como é que você vai dar um tiro e vai matar alguém? Aí ele falou, não, mas eu não mato ninguém não, eu só faço furinho, quem mata é Deus. Deus é contra as armas, mas fica do lado de quem atira melhor, viu? Então, na hora do combate, reza, Major, eu vou falar... ora minha mãe, ora a mãe dele, então... Mas deixa eu dizer uma coisa pro senhor aqui, eu sou contra a violência, eu sou contra alguém tirar a vida da outra pessoa, eu sou contra. Agora, entre a vida do policial e a vida do bandido, eu fico com a vida do policial. Sem a menor dúvida. É o pensamento do cidadão de bem. Chega uma hora que tem que ter uma escolha. O bandido está com uma arma na mão e o policial está com uma outra arma na mão. Se o policial não reagir, ele morre. Entre morrer o policial e morrer o bandido, que morra o bandido. Eu tenho aqui a Sônia que diz o seguinte, a programação está muito boa. Muito obrigado. Obrigado, Sônia. Aqui eu tenho aqui a Francisca, ela é da Igreja Batista. O que vocês acham do indulto de Natal? Eles vão para casa assaltar ou trabalhar? Eu chamo isso de insulto de Natal, viu? Não é indulto, não, é insulto. Essa saidinha temporária é um insulto pro cidadão de bem. Agora pro Natal, olha só os números. 22 mil bandidos que estão presos hoje, 22 mil. Mais de 10% dos que estão presos no estado de São Paulo sairão para a saidinha de Natal. É um presente de Natal para os bandidos na rua, 22 mil. Se chama indulto, para nós é um insulto, porque aumenta o roubo, aumenta o estupro, aumenta a morte. 10% deles não vão voltar, gente. Mais de 2 mil não vão voltar, vão continuar. A polícia fica limpando o chão com a torneira aberta. Então isso é insulto. Mas num caso como esse, não devia então colocar a tornozeleira dele? Falou, você vai sair, mas vou pôr uma tornozeleira em você. Se você não voltar, a gente vai buscar onde você estiver. Hoje, pelo GPS, mas o bandido que é perigoso, ele já quebra a tornozeleira na esquina do presídio. É capaz dele cortar a perna fora pra fugir, ele quebra mesmo. O apaniguado dele lá, o quadrilheiro, vai buscar ele com o carro na porta do presídio pra ele sair. Eles já quebram ali com o machado.
Mas, Major Olímpio, aqui eu tenho aqui o Marcos, ele diz assim, a culpa do sistema está dessa forma, não seria devido a alguns políticos de mau caráter, não está faltando mais policiais na rua? Então ele fala se a culpa é dos políticos de mau caráter e se está faltando policiais na rua. Está faltando muitos policiais na rua e você tem toda a razão, sim. Tem indivíduo com poder, não só os políticos, mas em todas as esferas de poder. É no executivo, é no legislativo, lamentavelmente no judiciário também, no plano federal, estadual e municipal, que tem muito interesse. Quanto mais tiver a tragédia social, mais o sujeito se dá bem. Infelizmente tem traficante financiando classe política, tem traficante que são aí beneméritos de comunidades. Eu não vou julgar antes da hora, né? Porque aí tem que ver o que aconteceu. Mas esses dias saiu na televisão aí um deputado carregando no avião dele. Eu não estou dizendo que ele é culpado, mas pelo menos sai na televisão que a aeronave, que é de propriedade do deputado, carregando 500 quilos de mais, com a gasolina paga pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aí é de lascar, né? Então aí é da risada do cidadão. Eu tenho aqui o Cléucio. Por que a polícia não contrata mais pessoas para trabalhar para o povo? Quem contrata não é a polícia, né, Major? Cada vez que vai se fazer um concurso público, precisa ter autorização do governo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos votar um orçamento na Assembleia Legislativa até o dia 19 para entrar em recesso de 190 bilhões de reais, sendo 17 que estão canalizados para a segurança pública. Dinheiro tem, é que é mal usado. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, Major Olímpio. O senhor sabe quanto que tem reservado nesse orçamento para a propaganda do governo? O senhor se lembra nesse momento, não? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só de suplementação de recursos, o governador acabou de anunciar 100 milhões de reais só de suplementação para os recursos de propaganda. Se nós pegarmos esses recursos como um todo, nós vamos ter hoje, se pegar as propagandas das nossas estatais e tal, nós vamos ter no orçamento 2% desse orçamento já canalizado para a publicidade. Então nós estamos falando em 3,8 bilhões de reais para o ano que vem. Só para fazer propaganda do governo. Só para dizer o quanto de segurança você tem nas ruas. Faz aquela formatura de policial no Anhangabaú, faz um monte de imagem, entrega a viatura uma atrás da outra com a sirene ligada, paga uma propaganda caríssima na televisão, no rádio, e diz, olha, isso é segurança que você tem. Daí você vai na rua da sua casa, você fala, cadê aquelas viaturas? Cadê aqueles policiais? Você é dono da padaria, que nem falou o nosso irmão há poucos minutos aqui, foi assaltado em 5 meses, 3 vezes, chama 190 e não tem ninguém. Esse sabe o que é a segurança e liberdade. Esse está com sorte, foi só 3 vezes em 5 meses. Tem gente que já foi assaltada mais de 10 vezes em 5 meses. E é isso. Então, propaganda de segurança pública, infelizmente, o cidadão às vezes até acredita. Infelizmente acredita. O bandido não acredita não, ele não acredita na publicidade. Fala, tenho certeza absoluta que não vai ter mais não. Podemos estar com a Cracolândia vendendo droga aí, o traficante pode vender à vontade, pode ter a maquininha de caça-níquel, pode ter o jogo do bicho, pode ter tudo, porque não vai ter estrutura do Estado para proteger o cidadão. Eu estou aqui falando com meu amigo pessoal, Major Olímpio, que é líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais o Major, basta você ler o Diário Oficial ou assistir a TV Assembleia. Ele está todo dia brigando. Primeiro, defendendo a população e também a polícia, porque afinal de contas ele é policial, ele conversa comigo no particular, ele não defende a polícia violenta. Aquele policial que é violento, que extrapola a medida da lei, ninguém é a favor, nem ele nem ninguém. Agora, a gente também não pode crucificar o bom policial que reage a um bandido. O bandido pode bater na polícia, mas se a polícia reage no momento que ele está sendo violentado no seu direito, aí todo mundo cai em cima do policial. Mas, Major, antes de eu fazer as suas considerações iniciais, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Eu sou evangélico há 54 anos. Desde os 7 anos de idade, eu sou evangélico. E como evangélico, o que eu posso fazer é orar pelo senhor. Orar para Deus lhe abençoar lá no seu mandato como líder,
da bancada do PDT, também com esse espírito em defesa da população, com relação à segurança pública. Eu sei que na Assembleia o senhor tem se preocupado com a educação, com a saúde, com o transporte, mas tem sido um baluarte, uma força expressiva em defesa da segurança da população. Então eu quero que o senhor conte com as minhas orações, porque eu, como evangélico, em lugar nenhum eu me envergonho de dizer do compromisso que eu tenho com Deus, em lugar nenhum. Eu já fui deputado estadual, federal, vereador, candidato a governador, mas a minha fé eu não nego. E com essa fé que eu tenho, eu quero que Deus lhe abençoe. Eu que também sou do PDT, o PDT tem feito um esforço danado. O PDT tem exigido do coronel que ele coloque o seu nome como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. E eu tenho apoiado essa ideia nas minhas orações, na minha prática política. Então eu quero que Deus lhe abençoe, lhe dê saúde, lhe dê a bênção para a sua família também, que o senhor seja abençoado aí, caso o senhor realmente aceite essas condições do partido, como pré-candidato do partido, e venha ser candidato a governador, até para discutir essa questão da segurança pública com o Geraldo e com os demais candidatos. Vai ter aí 3, 4 candidatos, então o Major vai estar lá no meio defendendo essa questão da segurança pública. Ele vai falar de tudo, mas a segurança... Eu vou dizer uma coisa, às vezes até a gente não tendo o que comer, a gente frita um ovo e come. Mas conviver com o bandido até dentro do hospital é difícil. Então, o senhor tem aí mais 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui no programa. Em primeiro lugar, mais do que nunca e mais do que importante são as suas orações, aqueles que oram e pedem a Deus para que possamos ter força para perseverar nessa defesa da sociedade. Como você disse, há uma pré-candidatura, que é assim que a legislação eleitoral exige que seja feito o tratamento, até as convenções partidárias que serão em junho do ano que vem. Mas nós estamos nos mobilizando, nós estamos nos colocando com a opinião pública. E se for a vontade do partido, por ocasião da convenção que oficialize a minha candidatura, nós vamos sim para o embate ético, moral, respeitoso, mas nós vamos botar o dedo na ferida. Nós vamos dizer para a população: vocês querem mudança, vocês querem impulso, vocês querem respeito ao dinheiro público, esse vai ser o nosso compromisso. Então tá aí, você acabou de ouvir aí o Major Olímpio, que é líder da bancada do PDT, é major da Polícia Militar, é professor, tem sido na Assembleia uma voz forte em defesa da população, até porque como militar ele tem esse espírito, de querer defender a segurança pública, e conhece. Porque eu também defendo a segurança pública, mas eu nunca fui policial, nunca fiquei na rua correndo atrás de bandido, prendendo bandido. Tem muita coisa que eu não tenho preparo para isso. Mas o Major, ele tem preparo para isso, e o PDT, na figura do nosso presidente nacional, que é o Carlos Lupe, e também os companheiros da executiva, tem colocado aí a candidatura do Major Olímpio como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Você meu irmão, você minha irmã, você católico, você espírita. Na hora de votar, não estou fazendo campanha aqui para o coronel aqui. Para mim ele é coronel, viu? Ele é major para os outros. Aqui para mim ele é o coronel. Não estou fazendo campanha política, até porque a lei não me permite. Mas na hora de votar, pensa um pouco. Pensa um pouco, porque você reclama, quando chega na hora, vota no mesmo. Reclama, chega na hora, vota no mesmo. Então quem vota no mesmo vai continuar na mesma. Aí o problema é teu. Não dá para falar mais nada, agradeço a todos vocês, porque só me resta dizer: obrigado, Jesus! Atenção, emissoras. Ao top de 5 segundos, se desfaz a rede de rádios que transmitiu o programa Carlos Apolinário. Você ouviu o programa Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus.